Vamos falar um pouquinho de eleição? Eita, vamos lá, vai. Porque falta menos de um ano. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro do ano que vem e o segundo no dia 30. E o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a atacar o ex-presidente Lula. Numa entrevista a um podcast do jornal Estado de São Paulo, ele afirmou que o petista teria conspirado pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ele disse estar seguro disso por tudo que viu nos bastidores, embora não tenha dado detalhes a respeito. A própria Dilma reagiu a essa declaração, escreveu nas redes sociais que Ciro está no fundo do poço e que essa frase foi uma tentativa de reverter a baixa aprovação popular dele, que destacou Dilma tem apenas um dígito nas pesquisas eleitorais. E teve tréplica, Reinaldo. Ciro Gomes escreveu: na vida nunca menti, tá aí na nossa transmissão. Mas errei algumas vezes, uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Nos 4 minutos reservados a São Paulo, eu vou fazer um comentário sobre esta questão, né? Digamos assim, essa disputa no terreno à esquerda, pode-se dizer, e também tem rififi, o Bob Forruia, entre aqueles que disputam no terreno à direita. Vai lá. O PSDB, Reinaldo, vive uma verdadeira guerra interna na disputa para saber quem será o candidato tucano à presidência no ano que vem. Os grupos do governador de São Paulo, João Dória, e do governador gaúcho do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não param de trocar farpas e acusações e de tentar conseguir aliados no terreno do adversário. Algumas dessas traições estão sendo levadas até aos diretórios estaduais e se fala em punições. E no meio dessa confusão toda, o presidente da legenda, Bruno Araújo, deu uma entrevista hoje e indicou que o partido terá sim candidato em 2022, afirmou ainda que o PSDB quer manter distância de Lula, do PT e de Jair Bolsonaro. Muito bem, olha aqui. Eu fiquei de tratar da questão eleitoral, né? E cada vez mais precisamos falar sobre isso. O Ciro Gomes tinha pedido, primeiro tinha falado uma trégua de Natal, né? Mas parece que ele não está disposto nele próprio a seguir aquilo que propôs. Ele disse que o Lula atuou em favor do impeachment da Dilma. E estaria convencido disso, teria evidências. A Dilma disse que isso não aconteceu, disse que ele está desesperado, que ele não consegue deslanchar nas pesquisas, e Ciro então treplicou dizendo que se arrependeu de ter lutado contra o impeachment da Dilma. Olha aqui, vamos ver, pode ser, e eu não estou sendo irônico, eu cada vez sou menos irônico, assim, o mundo me surpreende, Bob Fuller. Bastante. Talvez a tática do Ciro seja genial e eu não tenha percebido. Mas eu não percebo. Não percebo por onde ele vai. Porque assim, que o Lula tenha atuado em favor do impeachment da Dilma, o Ciro sabe que isso não é verdade. Pode até ser uma interpretação. Eu acho que contribui. Não. Em favor do impeachment da Dilma, não. Tanto é que a Dilma tentou fazê-lo seu chefe da Casa Civil. Nomeação essa obstada quando o Sérgio Moro divulgou seletivamente uma gravação que dava a entender que a nomeação era só para levar Lula da Polícia Federal, e depois se provou que isso era uma fraude, uma gravação selecionada. Como era aquilo que veio a público só, aí por desvio de função, então o Supremo impediu a posse do Lula. Então o Ciro sabe que não é verdade. Agora, quando ele faz isso, ele tenta criar ali um clima na esquerda de conflagração, que não criou. Porque a própria Dilma está dizendo não é verdade. Outra, isso faria com que votos de esquerdistas migrassem para o Ciro? Qualquer um razoável diria não. E diz não, porque não. Não é isso que vai fazer votos do Lula migrarem para o Ciro. Esse ataque ao PT é do interesse de candidatos
do centro ali, que tenta a terceira via? Eu acho que é, claro. Tudo aquilo que de algum modo ataca o PT pode interessar essa gente. Mas é um interesse, assim, teórico, porque também na prática, Bob Furuia, não vejo como possa beneficiá-los. E nem vejo como pode beneficiar o Ciro. Ao fazer isso, ele está se afastando definitivamente do PT, então pode ser por aqui, né? Da esquerda, e está tentando se viabilizar como um candidato da terceira via, dizendo, não quero papo com o petismo. Acontece que o candidato da terceira via, está começando a ficar cada vez mais claro, vai acabar falando uma linguagem mais à direita, que não é a linguagem do Ciro Gomes. Bruno Araújo está aí, presidente do PSDB, dizendo, não querem nem Bolsonaro nem Lula. Querem ser uma alternativa mais no campo conservador, que seja tão antipetista como anti-Bolsonaro. Aí diz o Ciro, então eu também sou antipetista e anti-Bolsonaro. Só que o Ciro tem uma agenda histórica que não se encaixa com a desse pessoal. Veja, eu não estou censurando o Ciro, faça o que ele quiser. Eu tenho sempre uma sede de entender qual é a das pessoas, o que elas tentam fazer. Eu parto do princípio, o Bob, o Vólio Bene, de que elas estabeleceram um plano, um roteiro racional, que tem uma explicação. Não consigo entender qual é essa questão do Ciro. Pensando no Ciro como candidato. Se for assim, falei o que me deu vontade, bom, aí sim, cada um pode falar o que dá vontade. Precisa ver se isso viabiliza a candidatura. E finalmente, né, já estourei o Vólio Bene, finalmente é o seguinte, é claro que se Bolsonaro não for para o segundo turno, der um terceira via versus Lula, digamos que não seja o Ciro, eu não tenho dúvida de que o Ciro estará contra o Lula. Mas e se continuar Bolsonaro e Lula? O que o Ciro faz? E o eleitorado dele? É isso aí.